A mensagem de hoje é sobre pessoas que é sobre, de um modo geral, o quanto Deus pode nos perdoar. Já ouvi pessoas falando que tem tanto pecado que Deus não perdoa. Eu nem vou procurar Deus por causa que já pequei demais. Isso é um grande equívoco. Vamos ler uma passagem onde Jesus faz uma demonstração sobre esse assunto, justamente em relação ao pecado, a muito pecado. Nós vamos ler dois versículos, deixa eu ver, três versículos da passagem de uma mulher muito pecadora, que tinha muito pecado. Vamos ler a passagem e vamos refletir, comentar essa passagem, explicar, tá bom? Como isso é para a nossa vida. Aqui está escrito assim, está no livro de Lucas, capítulo 7, começando no versículo 40, que diz assim: E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Diz, mestre. Então Jesus falou: Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Você compreendeu? Um homem devia 500 dinheiro e o outro devia 50. Se nós trouxéssemos para a nossa moeda, vamos supor, o homem devia, vamos por 500 reais, ou 5 mil, 50 mil, sei lá. Mas vamos fazer só uma comparação de diferença. Um devia 500 reais, outro devia 50 reais. Só que chegou o dia de pagar e eles nenhum tinham dinheiro para pagar. E o homem resolveu perdoar. Olha, vocês não precisam pagar mais nada. Vocês dois estão perdoados. E a pergunta foi, os dois tinham, então aquele homem, aquele credor, ele amava aqueles 2 devedores. Mas qual deles ele amava mais? Aí, como o Simão julgou bem, disse, não, aquele que tinha uma dívida muito maior, que devia muito mais, ele amava mais, porque perdoou algo maior. Isso é para a nossa vida espiritual. Aqui, nessa história, está falando da mulher que tinha muito pecado, e Cristo perdoou. Você pode ler aqui no livro de Lucas, o capítulo 7, você começa no versículo 36, que é a história dela inteira. Você vai compreender melhor vai ver toda a história, todo o contexto, que aquela mulher tem muito pecado, e Jesus perdoou ela. E então ele fez essa comparação, por causa que aquele homem que estava ali, que Jesus estava passando com ele, o estava julgando, dizendo que aquela mulher era muito pecadora. E naquela época, um homem que se chamava santo, um homem de Deus, ele não se aproximava dessas pessoas pecadoras. E o homem estava julgando já, dizendo, mas se Jesus soubesse quem era essa mulher, já que Jesus é tão santo, ele não ia deixar essa mulher ficar pegando nele, porque a mulher derramou o azeite, o perfume nos pés de Jesus, depois começou a chorar, e chorando ali, e depois secou os pés de Jesus com o cabelo. Então Jesus, vendo que o fariseu estava já o julgando, ele contou essa pequena história para dizer que não existe pecado. Então, pode ter bilhões e bilhões de pecado. Você pode ter feito as piores coisas. Se você se arrepende, Jesus te perdoa. Não adianta. Porque está escrito que há muito mais alegria no céu entre os anjos por causa de um pecador que se arrepende do que por 100 que não precisa de arrependimento. Porque o valor que está é no arrependimento. Deus gosta de ver a pessoa se arrepender dos seus pecados. Ele quer que as pessoas elas saibam, elas confessem, elas compreendam, elas entendam e confessem os seus pecados. Ali elas reconhecer que é um pecador. E ali, ao se converter, ao se arrepender, é isso que faz a grande diferença. Por isso que o rei Davi chama-se o homem, o coração de Deus. A Bíblia mesmo diz. E por que Davi nunca pecou? Davi cometeu pecados terríveis. Ele mandou matar um homem
inocente, mandou matar homens inocentes, pelo menos mais de uma vez. Uma vez ele matou um homem pai de família, que era um soldado, estava na guerra. Ele não matou pessoalmente, mas mandou fazer com que ele morresse. E ele tomou sua mulher. Isso é um pecado terrível. E ele pagou caro por isso. Ele pagou um preço alto. Mas o porquê que então ele é chamado o segundo coração de Deus? Por causa que ele se arrependia verdadeiramente dos seus pecados. Ele reconheceu o tamanho do pecado que ele cometeu. Tanto é que Davi cometeu esse pecado e depois parece que não caiu a ficha o que ele tinha cometido um pecado gravíssimo. Aí chegou o profeta e falou para ele: ó, Davi, você cometeu um pecado gravíssimo e vai custar um preço muito alto. Tanto é que o preço foi tão alto que morreu 3 filhos dele e uma filha foi estuprada pelo próprio irmão. Isso tudo por causa do pecado dele. A família toda sofre. Esse não é o tema do nosso vídeo, mas biblicamente falando, dentro de uma família, quando um comete um erro grave, todos sofrem. Claro que nós vivemos no tempo da graça, um tempo mais espiritual. As coisas não é bem assim, mas mesmo assim, isso isso é natural. Dentro de uma família, se um tem problema, os outros sofrem. Indiretamente sofrem também. Bom, mas falando sobre isso, o Davi era segundo o coração de Deus por causa disso, por causa que ele se arrependia. Tá bom? Então, a nossa mensagem de hoje é essa. Se você gostar, compartilhe e me siga, porque a gente vai estar sempre trazendo mensagens da palavra de Deus de maneira correta, principalmente explicando questões onde nem sempre as pessoas explicam por aí. Porque você vai no culto, as pessoas ficam pregando, mas fala um monte de coisa e acaba não estando muito bem. Então, esse canal, esse espaço é para a gente aprender a palavra de Deus de maneira não com efeitos, mas como ela está, como ela mostra, para a gente aprender verdadeiramente, para a gente poder ter uma vida santa na presença de Deus, de acordo com aquilo que a palavra manda, tá bom? Então vou ficando por aqui e até o próximo.